Esses dois decidiram namorar, mas agora eles têm que fazer de tudo pra tentar esconder do pessoal do escritório. E no serviço eles ficam tratando um outro mal e como se fosse arqui-inimigo. Até as pessoas que ficam em volta falam pra eles que eles já estão muito tempo trabalhando junto e que eles têm que dar um jeito de se dar bem. Mas quando eles estão em casa o tratamento é completamente diferente. Quando ele chega, ela está na porta pedindo desculpas pra ele e fala que não era pra ter tratado ele daquela forma, que aquilo só foi uma encenação. E quando eles estão sentados conversando, ela fala pra ele que pra esse namoro dar certo e pra ninguém descobrir, eles têm que colocar 3 regras. A primeira regra é que eles não podem fazer contato visual no corredor. E a segunda regra é que quando eles for se encontrar, eles têm que se encontrar 3 estações mais longe do serviço deles. E a terceira regra é nada de sair para um encontro porque eles podem ser vistos por alguém. E ele fica um pouco confuso e pergunta se por acaso eles estão namorando mesmo. Ela começa a rir e fala que é claro que sim. Mas o que eles não esperavam é que ia entrar uma semana difícil no serviço e eles não iam conseguir se ver. E quando aquele dia terminou, ele mandou mensagem para ela, mas ela já estava dormindo. E no serviço eles acabaram se encontrando dentro do elevador e por conta de ter entrado muita gente, ninguém ia conseguir ver, então eles se deram as mãos. E depois de ter passado aquela semana difícil, ela liga para ele e pergunta o que acha dos dois ir para um cinema. Ele fala para ela que topa, mas pergunta se por acaso não corre o risco dos dois serem vistos. Mas ela fala que não, que o cinema é bem longe, então com certeza eles não vão ver ninguém. E no meio do filme ela acabou ficando com um pouco de medo e segurando na mão dele. E quando o cinema acabou, eles estavam saindo e conversando sobre o que eles iriam comer. Mas eles acabaram encontrando um chefe antigo que trabalhava junto com eles. E por conta desse chefe ter ensinado a namorada dele tudo que ela sabe, ela tem uma certa admiração por ele. Mas ele não gosta muito disso e fica com um pouco de ciúme. E o chefe antigo deles fala que como eles já estão ali, o que acha deles ir jantar. E depois que terminou a janta, ele estava indo embora, mas ele acabou virando e dando uma piscadinha pra ela. E o seu namorado não querendo ficar por baixo, ele vira e tenta beijar ela, mas ela coloca a mão na frente e fala que o encontro deles já acabou. E ele fala que é verdade, o que acha terminar essa noite na casa dele. E no outro dia de manhã ele dá bom dia pra ela e ela fica morrendo de vergonha.